9 de outubro de 2020, 20 horas e 58 minutos, segunda parte da aula sobre competência tributária. Bom, então, nós já vimos a competência tributária dos impostos, né? A Constituição Federal repartiu a competência tributária dos impostos entre as pessoas políticas, fazendo uso das materialidades, né? O professor Roca Rado, ele gosta de dizer do âmbito de incidência dos tributos, né? Então, através da materialidade, ele dividiu. Falei um pouquinho do Simples para vocês, né? Que dentro do Simples Nacional, a União, em nome da República Federativa do Brasil, né, Carolina, pode criar uma forma simplificada de tributação que englobe, além dos tributos de competência da União, o ICMS e o ISS. Agora vamos falar das outras espécies tributárias. Então, temos a taxa. Gente, o que era uma taxa mesmo? É um tributo vinculado a uma atuação estatal. Então, taxa é um tributo cujo critério material é vinculado a uma atuação estatal diretamente voltada ao contribuinte, seja através do exercício do poder de polícia, seja através da prestação de serviço público específico e divisível, certo? Isso é taxa. Pergunto eu a vocês, quais pessoas políticas possuem competência para instituir uma taxa? Todas. Todas. Aqui é o que se chama de competência comum, todas. Porque, vejam, para a pessoa política instituir taxa, o que ela tem que fazer? Ou exercer o poder de polícia, ou prestar um serviço público específico e visível. E todas as pessoas políticas podem fazer isso. Então, basta que elas façam isso para que elas exercitem a competência tributária das taxas. Então, a gente tem taxas para a União, taxa de passaporte, tem taxa para o Estado, taxa de licenciamento de veículo, e tem taxa para o município, taxa de aprovação de projeto da prefeitura. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Contribuição de melhoria. Qual é a grande característica da contribuição de melhoria mesmo? Valorização imobiliária. Como que é, Bruna? É a valorização imobiliária, não é? Decorrente, né? Decorrentes do quê? De uma obra pública. Isso aí. Então, olha só. A contribuição de melhoria é a espécie tributária que possui uma única materialidade possível, qual seja a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Então, sempre que o poder público realizar uma obra e, em decorrência dessa obra, eu tiver a valorização do imóvel, essa valorização imobiliária pode ser perseguida pelo poder público que deu causa à obra através da contribuição de melhoria. E assim sendo, indago-lhes, quais pessoas políticas podem instituir a contribuição de melhoria? Todas. Todas, porque todas podem fazer obras públicas, que podem acarretar a valorização imobiliária. Tudo bem? Novamente, nós temos competência comum. Todas as pessoas políticas podem exercer. Pô, professor, aí tá legal, hein? Tá bacana esse quadrinho, tudo sim, né? Agora vamos lá. Contribuições. Gente, bom, vamos falar do último aqui, ó, empréstimo compulsório. Qual é a grande característica do empréstimo compulsório? Restituibilidade, né? Restituibilidade. É o único tributo restituível, né? E é um tributo que tem que ser instituído para arrecadar dinheiro
que vai ser utilizado para cobrir despesas extraordinárias em caso de guerra ou na sua iminência, ou em caso de calamidade pública, ou então para a realização de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Ok? Essa é a característica do empréstimo compulsório. E o empréstimo compulsório, o artigo 148 da Constituição Federal, ele é enfático, né? Compete à União instituir, mediante lei complementar, empréstimo compulsório. Não é isso? Se não me engano, a redação é: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Então, aqui a competência ela é exclusiva da União. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Agora, gente, tem um negocinho aqui que eu não falei aula passada para vocês, eu deixei para essa aula, eu achei que a aula passada ela ficou muito extensa, tá? Então é o seguinte, qual é a grande característica das contribuições? Destinação específica do produto? Da É a arrecadação. destinação específica do produto da arrecadação. Ok? Então, o dinheiro arrecadado com as contribuições sempre vai ser utilizado para cobrir a despesa que lhe deu causa. Então, na verdade, a Constituição Federal, quando confere competência tributária para a instituição da contribuição, ela já diz onde vai ter que ser utilizado aquele dinheiro. Bom, nós temos 4 tipos de contribuições, tá? O tipo mais importante de contribuição, o mais relevante, aquele que arrecada pra caramba, tá? São as chamadas contribuições sociais. São contribuições que vão ser arrecadar dinheiro para financiar a Seguridade Social. Vocês vão aprender que Seguridade Social é um conjunto de 3 ações, tá? Por parte da União. É promover saúde, promover assistência social e promover a previdência social. Então, a previdência social, a saúde e a assistência social vão ser custeadas, em parte, através das contribuições sociais. Tudo bem? Então, contribuições sociais são tributos que vão ser instituídos e vão ter como finalidade arrecadar dinheiro para ser empregado na saúde, na assistência social ou na previdência social. Depois, eu tenho outro tipo de contribuição chamado de CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Alguém já ouviu falar dessa contribuição? Eu lembro que pouca gente conhece essa contribuição, né? Qual é a grande característica da CID? Qual é a grande característica da contribuição de intervenção no domínio econômico? É o seguinte, gente. Essa é uma contribuição que ela vai ser cobrada, tá? E o dinheiro arrecadado com essa contribuição vai ser utilizado para fomentar o setor da economia que contribuiu com ela. Então, na verdade, essa contribuição é utilizada de um determinado setor da economia e o dinheiro arrecadado vai ser empregado nesse setor da economia. A CID mais importante é a chamada CID Combustíveis. Já ouviu falar? A CID Combustíveis ela foi criada mediante emenda à Constituição. E dá uma olhadinha aqui, ó, que eu achei para vocês. Ó. Olha aqui, ó. Eu entrei no site do Senado, tá? E colocou aqui, ó. A contribuição de intervenção do domínio econômico, CID Combustíveis, foi instituída pela Lei 10.336, de 2001. Gente, o critério material da CID Combustíveis é importar e revender petróleo e combustíveis, tá? Então, por isso que é CID Combustíveis. Quando você importa petróleo ou quando você revende a gasolina, você vai acabar pagando CID, ok? Então, olha só.
A contribuição à intervenção do domínio econômico, CID Combustíveis, foi instituída pela Lei 10.336, de 2001, com a finalidade de assegurar um montante mínimo de recursos para investimento em infraestrutura de transporte, em projetos ambientais relacionados à indústria de petróleo e gás, em subsídios ao transporte de álcool e combustíveis, gás natural e derivados. Então, vocês vejam, a CID Combustíveis, o que acontece? Quem comercializa petróleo ou derivados de petróleo e gás são obrigados a pagar CID Combustíveis. Só que esse dinheiro vai ser arrecadado e vai ser utilizado, tá, para melhoria do sistema de infraestrutura de transportes e melhoria do meio ambiente com relação aos transportes. Entenderam? Então, você veja que a CID Combustíveis, ou a CID de uma forma geral, é uma contribuição que é cobrada de um setor da economia e o dinheiro depois é revertido para esse mesmo setor para fomentar esse setor ou em melhorias para esse setor. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Professor, tem algum outro exemplo além desse do combustíveis? Não, tem CID tecnologia, tá? Que é utilizada para fomentar a tecnologia de hardware. Tem CID Royalties, se não me engano. Tem várias CIDs. Aliás, essa CID combustíveis, ela até foi criticada quando ela foi criada, porque, na verdade, ela é cobrada de quem importa e comercializa petróleo, gás e derivados de petróleo, mas ela acaba sendo utilizada na infraestrutura de transporte, né? Não é bem no setor de transporte de petróleo, né? Mas ela está aí, está sendo cobrada e arrecada bastante. Tá bom? Contribuição de intervenção, contribuição do interesse das categorias profissionais. Gente, o que é essa contribuição do interesse das categorias profissionais? Bom, eu posso exercer qualquer profissão no país? O exercício profissional é livre nesse país? Sim. Hã? É livre. Quem que ajuda o Rodolfo? Carolina? O exercício de uma profissão nesse país, ele é livre desde que a profissão não seja regulamentada. Certo? Desde que a profissão não seja regulamentada. Se a profissão for regulamentada, você vai ter que preencher os requisitos previstos em lei para exercer aquela profissão. Então, medicina. Para exercer a medicina, você tem que ser bacharel em medicina. Odontologia, você tem que ser bacharel em odontologia. Advogado, tem que ser bacharel em direito e tem que passar no concurso da OAB. Então, vocês vejam que a lei, a profissão, né, ela pode ser regulamentada em lei. Por quê? Porque a pessoa tem que estar apta a exercer aquela profissão, né? Senão vai causar problemas para a sociedade. Agora, quem é que vai fiscalizar o exercício regular da profissão? Das profissões regulamentadas, né? Quem é que vai fiscalizar o irregular exercício de uma profissão regulamentada? Tem profissões, gente, que precisa ser bacharel, tá? Por exemplo, para ser corretor de imóveis, tem que fazer um curso. Para operar um seguro, uma seguradora, você tem que fazer um curso, ok? E passar nesse curso. Nem todos você tem que fazer faculdade. Agora, qual é o órgão que vai controlar, que vai fiscalizar o exercício irregular dessas profissões? Própria categoria profissional? São chamados órgãos de classe, né? O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Odontologia, né?
o CRESE, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e por aí vai. Ou a OAB, né? No caso dos advogados. Gente, como é que esses órgãos de classe vão fazer para arrumar dinheiro para exercer as suas atividades? Através dessa contribuição, né? Através de uma contribuição que vai ser cobrada dos próprios profissionais. Ok? Então, todo médico tem que pagar a contribuição para o Conselho Regional de Medicina, todo dentista tem que pagar a contribuição para o Conselho Regional de Odontologia. Ok? E aqui percebam, quem é que vai arrecadar esses tributos, Wilton? A União? Não. São os próprios órgãos. São os próprios conselhos regionais. São os próprios órgãos de classe. O que está acontecendo aqui? A A competência mesma ativa. coisa. Hã? Aí Obrigação muda a de- competência ativa, deixa de ser da União, capacidade ativa, né? Competência não capacidade ativa. Novamente, a capacidade tributária ativa está sendo deslocada, né? A União possui competência tributária para instituir essas contribuições, mas quem acaba exercendo a capacidade tributária ativa não é a União, mas sim os próprios órgãos de classe. Tudo bem? Professor, então, no caso aí, a União vai delegar, então, aos órgãos de classe essa contribuição, não é que você vai pagar para o órgão e o órgão vai repassar para a União, não é isso, não. O Não, próprio órgão faz esse papel delegado pela União, é isso? exatamente. Ele arrecada e fica para ele exercer as suas atividades. Ah, entendi. Entendeu? Alguma dúvida? Só um adendo aqui, gente. A contribuição que o advogado paga para a OAB, essa contribuição tem uma natureza jurídica um pouco diferente, tá? O STJ tem uma tese lá, bastante complexa, tá? Que eu não quero entrar em detalhes com vocês, mas é uma tese que diz que a contribuição para a OAB tem uma natureza jurídica diferente da contribuição dos demais órgãos de classe. Por quê? Porque a OAB não é um simples órgão de classe, né? A OAB ela vai fiscalizar, né, o exercício da advocacia, que é função essencial à justiça. Então é um pouco diferente, está ligado intrinsecamente ao exercício do poder jurisdicional por parte do Estado. Então a OAB vai entender que aí há uma natureza jurídica um pouco diferente. Tudo bem? Então tome cuidado com isso. A contribuição à OAB tem uma natureza jurídica um pouco diferente dessa contribuição de interesse das categorias profissionais nos termos do entendimento do STJ. Tá? E, por fim, gente, nós temos as chamadas contribuições de iluminação pública. O que são as contribuições de iluminação pública, né? Lembram-se que, quando eu expliquei taxa para vocês, eu falei que os municípios eles sempre quiseram se ver remunerados pela prestação do serviço de iluminação pública, né? Os municípios sempre tentaram instituir taxa de iluminação pública. Porém, o serviço de iluminação pública não é um serviço específico e divisível, né? Porque ele abrange indeterminadamente a todas as pessoas. Então, os municípios se mobilizaram, foram até o Congresso Nacional e fizeram o Congresso Nacional aprovar uma emenda à Constituição criando a contribuição de iluminação pública. Ou seja, se não vai por meio de taxa, vai por meio de contribuição. Tudo bem? Aí acabaram criando essa contribuição de iluminação pública. Gente, presta atenção. Lembra que eu falei para vocês que o serviço público só podia ser critério de material de taxa quando ele fosse específico e divisível? Por que só quando ele é específico e divisível? Vocês se lembram?
Por que o serviço público, para ser critério material de taxa, tem que ser específico e divisível? Porque o serviço público específico é aquele que eu identifico quem dele se beneficia. E o serviço público divisível é aquele que eu identifico quanto me custa prestar o serviço para aquela pessoa. Então, somente o serviço público específico e divisível pode ser critério material de taxa, porque somente diante de um serviço público específico e divisível eu vou conseguir identificar quem é o sujeito passível, que é o beneficiário do serviço, e quanto que eu vou cobrar dele. Porque se ele é divisível, eu vou ter a base de cálculo, entenderam? Então, essa era a razão de ser. Aí, quando criaram a contribuição de iluminação pública, fica a pergunta: quem vai ser o contribuinte, já que o serviço ele é prestado indeterminadamente para todos? Aí, a própria Constituição, nesse lobby dos municípios, já deu a deixa. E falou assim: essa contribuição poderá ser cobrada junto com a conta de luz. Então, hoje, geralmente, inclusive aqui em Taubaté, quando você paga uma conta de luz, você acaba pagando também a contribuição de iluminação pública. Tudo bem? Então, olha só. Essa é uma aula de competência tributária. Então, as competências, as contribuições sociais são de competência da União, com uma exceção, que eu já vou dizer. As contribuições de intervenção do domínio econômico são de competência da União, sem exceção. As contribuições do interesse das categorias profissionais são de competência da União, sem exceção. E a contribuição de iluminação pública, como não poderia deixar de ser, é de competência dos municípios e do Distrito Federal. Fechou? Agora a pergunta que não quer calar. A pergunta que eu derrubo vocês na prova. Qual é essa exceção às contribuições sociais? Qual é a contribuição social que pode ser instituída pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios? Para explicar isso, eu tenho que contar uma história para vocês. Tá? Olha só. Quando você vai trabalhar para alguém, você tem que levar a sua carteira de trabalho para registro. E quando você faz o registro da sua carteira de trabalho, você começa a pagar uma contribuição social para o INSS, né? Na verdade, você paga a contribuição social para a União e você se torna um beneficiário do INSS. Então, você, a partir do momento que tiver com carteira de registro assinada, estiver recolhendo a contribuição previdenciária para o INSS, você se torna um beneficiário do INSS. Ou seja, você vai ter direito aos benefícios oferecidos pelo plano de previdência do INSS, chamado Regime Geral de Previdência. Então, você vai poder se aposentar por tempo de serviço, você vai poder ter direito ao auxílio-doença, auxílio-acidente de trabalho, enfim, todos os benefícios que o INSS oferece aos seus segurados, tá ok? Bom, isso se você estiver trabalhando na iniciativa privada. Porque se você estiver trabalhando para o poder público, se você estiver trabalhando para a União, para os estados, para o Distrito Federal, os municípios, se você for um funcionário público, é possível que o ente que contratou você, ele tenha um órgão de previdência próprio. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles também podem criar órgãos de previdência para oferecer benefícios previdenciários para os seus funcionários públicos. Se assim for, se a pessoa para a qual você trabalha, na qualidade de funcionário público, tiver um órgão de previdência e oferecer a você
um plano previdenciário, o que vai acontecer? Você não vai recolher a contribuição para o INSS e você vai recolher uma contribuição instituída pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que vai servir para financiar a sua aposentadoria, que vai servir para financiar os benefícios ofertados por esse Instituto de Previdência Público. Então, eu, Ricardo Murad, na qualidade de professor da Universidade de Taubaté, eu não recolho ao INSS, eu recolho a quem? O IPMT, ao Instituto de Previdência do município de Taubaté. Quem instituiu essa contribuição? O próprio município de Taubaté. Então, vejam, quando o Estado, o Distrito Federal, os municípios, quando eles criam o Instituto de Previdência, e esse Instituto de Previdência passa a ofertar aos funcionários públicos, tá? Benefícios, então aí esses entes federados passam a ter competência para criar uma contribuição que vai ser cobrada do funcionário público para financiar a sua própria aposentadoria. No estado de São Paulo, nós temos, por exemplo, a SPPrev, né, que financia a aposentadoria de todos os servidores públicos estaduais. Dúvidas? Seria um regime especial, então? Hã? Seriam regimes específicos, né? Regimes especiais, além do regime geral. Né? Especiais, exatamente. É o estatutário, então? Exatamente. Aquele que... Mas veja bem, José Lemos, você tem que ver se a pessoa política tem o Instituto de Previdência. Porque, por exemplo, se você for um funcionário público de Redenção da Serra, eu não sei se Redenção da Serra tem Instituto de Previdência, eu acredito que não. Aí você continua contribuindo para o INSS, mesmo sendo estatutário, tudo bem? Isso é uma opção do município. A opção do município e dos estados. Agora, o problema é que essa opção gerou uma distorção muito grande, né? Porque você tem milhões de brasileiros aposentados pelo regime geral da Previdência do INSS ganhando 1 ou 2 salários mínimos. E você tem alguns milhares de brasileiros aposentados por esses órgãos de previdência públicos ganhando 20, 30, 40 mil reais por mês. Né? Gerou uma grande distorção no sistema. Tanto é que isso está sendo corrigido agora. Quando você entra agora para trabalhar no serviço público, já não tem mais essa situação, ok? Isso está sendo revertido agora, está migrando todo mundo para o regime geral. Existe até os regimes públicos ainda, mas estamos questão de tá migrando o sistema. E aí o professor de Direito Previdenciário vai explicar com mais propriedade isso para vocês. Tudo bem? Então, se eu perguntar na prova, quem possui competência tributária para instituir contribuições sociais, o que vocês vão me responder? A rigor, a competência tributária para a instituição de contribuições sociais pertence à União. Porém, estados, Distrito Federal e municípios também possuem competência tributária para instituir uma contribuição social que vai ser cobrada dos seus funcionários públicos, caso esses entes possuam um órgão de previdência para financiar a aposentadoria dos seus funcionários. Tudo bem? Vocês vejam que aqui é uma competência condicionada, né? Concorda? Aqui a Constituição acabou criando uma condição para que a pessoa política tenha competência. Se ela tiver Instituto de Previdência, ela pode instituir, ela tem competência. Se ela não tiver, ela não pode. Entendeu, Amanda? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Podemos seguir? Beleza. Professor, Oi. nesse caso ocorre aquela transferência da capacidade tributária ativa também para esses órgãos?
Aí vai depender da lei estadual, municipal e distrital, concorda? No caso do INSS. Então, não, o INSS é do seguinte, o INSS, quem cobrava a contribuição previdenciária era o próprio INSS, tá? O INSS, ele tinha uma Secretaria de Receita Previdenciária. E essa Secretaria de Receita Previdenciária do INSS, ele cobrava algumas contribuições previdenciárias, sim. Só que aí veio uma medida provisória e extinguiu essa secretaria. Na verdade, ela unificou a Secretaria de Receitas Previdenciárias do INSS com a Secretaria da Receita Federal e criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, hoje, na União, todos os tributos da União são recolhidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ok? Agora, no caso dos estados, dos Distritos Federais dos municípios, você tem que analisar a legislação de cada um deles. Aqui em Taubaté, se não me engano, você repassa para o município repassa para o IPMT. Aliás, eu vi até uma notícia agora que o município estava atrasado com esse repasse para o IPMT. Tudo bem? Beleza, professor. Alguma dúvida? Beleza. O cafezinho agora é bem, não? Vou dar uma acordada. Vamos lá. Prosseguir que tem muito para caminhar ainda. Gente, presta atenção. Aqui no artigo 153, eu tenho as competências tributárias de impostos da União. E no artigo 155, eu tenho as competências tributárias de impostos dos estados. E aí ficou um hiato aqui, né, que é o 154. No 154, eu tenho duas competências da União que são bastante interessantes e que também costumam derrubar vocês na prova. Então, lá no artigo 154, eu tenho a chamada competência residual da União. E no artigo, porque assim, o artigo 154 ele tem dois incisos. Então, o inciso 1 do artigo 154 é a chamada competência residual da União. E o inciso 2 do artigo 154 é a chamada competência extraordinária da União. Vamos ver o que é competência residual e o que é competência extraordinária. Tá ok? Gente, vocês acham que alguma pessoa política pode inventar um tributo que não esteja previsto na Constituição? Não. Então, vocês vejam. Falei para vocês, existem doutrinadores que dizem que nesse país o poder de tributário está na União. Por que o poder de tributário está na União? Existem doutrinadores que dizem que o poder de tributar nesse país está na Constituição. E por que o poder de tributar nesse país está na Constituição? Porque as pessoas políticas só podem instituir os tributos previstos na Constituição e que a Constituição tenha lhes outorgado competência para tanto. Não é isso que eu ensinei? Agora, olha só. A competência residual da União é o seguinte: a União, se ela quiser, e somente a União pode fazer isso, ela pode criar um novo imposto ou uma nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que não esteja previsto no texto da Constituição. Mas, para tanto, a União terá que respeitar 4 quesitos impostos pela Constituição. O primeiro é de ordem formal, que para instituir esses tributos, ela vai ter que usar a lei complementar. E os seguintes são quesitos de ordem material, porque esse novo tributo ele não pode ser cumulativo, não pode ter fato gerador ou base de cálculo,
próprio dos impostos discriminados nessa Constituição. Estão entendendo? Então, vejam, se a União quiser criar um imposto não previsto na Constituição, ou se a União quiser criar uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que também não esteja previsto na Constituição, ela pode. Mas ela tem que fazer isso por meio de lei complementar, e esse novo tributo não pode ser cumulativo com já existentes, não pode ter o mesmo fato gerador e nem a mesma base de cálculo. Entenderam? Dúvidas, gente? Professor, então, Pois não. não cumulativo seria que não fossem acréscimos daqueles anteriores, é isso? Que não... Então, eu não falei de não cumulatividade para vocês ainda, entendeu? Eu não falei. Mas eu vou explicar mais para frente para vocês, tá? Entendi. De agora, eu quero que vocês entendam que a União ela tem muito medo de usar a sua competência residual. Porque ela tem muito medo de criar um imposto novo, uma contribuição nova, mesmo que seja por lei complementar, e alguém entender que essa contribuição ela é cumulativa com já existentes. E aí isso vai gerar a inconstitucionalidade da contribuição. Então, quando a União quer criar um tributo novo, sabe o que ela faz? Ela vai lá, altera o texto da Constituição, faz com que o texto da Constituição passe a prever, lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, geralmente, um novo tributo, e aí ela vem e cria o tributo por lei ordinária, entenderam? Entenderam ou não? Entendeu, Amanda? Não, que caminho é esse que faz? Ó, se a União quiser criar um imposto novo, uma contribuição nova, ela vai ter que fazer por lei complementar, até aí tudo bem. Mas você concorda que esse novo tributo não pode ser cumulativo, não pode ter o mesmo faturador ou a mesma base de cálculo dos já existentes? E isso gera uma insegurança jurídica, porque a União pode criar um tributo e esse tributo pode ser considerado inconstitucional depois. Porque não respeitou esses 4 quesitos. Então, o que geralmente a União faz? Quando ela quer criar um tributo novo, ela vai na Constituição Federal, ok? Altera o texto da Constituição Federal, é claro que são os órgãos da União, em nome da República Federativa do Brasil, né? Ela altera a Constituição Federal através de emenda. A Constituição Federal passa a prever esse novo tributo. Aí ela vem com lei ordinária e institui o tributo. Entendeu? Porque daí o tributo vai passar a ter previsão constitucional. Aí eu não estou usando competência residual, entendeu? Pessoal, não seria mais fácil mudar a alíquota? Não seria mais fácil mudar a alíquota de um imposto já existente? Para poder arrecadar mais? Porque imposto é para poder arrecadar, né? Sim. Então, porque aí é o seguinte, a CPMF foi assim. Queria cobrar a CPMF, mas não tinha previsão constitucional. Aí vou fazer uso da competência residual. Pô, mas será que não vai dar uma cumulatividade? Aí ficaram na dúvida. Aí o que fizeram? Bom, foi simples. Vamos alterar o texto da Constituição. A Constituição passou a prever a CPMF e eles vieram por lei ordinária instituir o CPMF. Entenderam ou não? Ou seja, você burla a Constituição para poder criar um imposto novo para ela poder, né, para ela prever um imposto novo. Não é que você burla, você muda, né? Porque se você só pode instituir imposto que está previsto na Constituição, você quer criar um imposto que não existe, então você cria.
Então, aí você altera o texto da Constituição, certo? Sim. Então, Daí você pode criar quantos impostos você quiser. então aí é o Roca Rada que fala isso. Então, agora eu entendi o seu burlar, porque daí o Roca Rada fala isso. Nós temos o direito fundamental de só sermos tributados pelos tributos previstos à luz do texto da Constituição original. Que qualquer emenda à Constituição que amplie isso, ela é inconstitucional. Porque, na verdade, essa ampliação só é permitida através da competência residual. Esse é o raciocínio do Roca Rasa. Mas confesso a você que esse raciocínio Roca Rasa não ganhou muito a simpatia dos tribunais. Tá? Professor, Oi. mas se a criação dessa nova emenda aí, se o tributo criado por essa nova emenda, ele gerar uma acumulatividade, né? Uma bitributação aí, não pode ser barrado isso aí, não? Então, mas aí fica mais fácil, né? Porque daí a finalidade vai ser diferente. Lembra da PIS e COFINS? Que incide sobre a receita, mais um vai para fazer uma coisa, outro vai fazer para outra, entendeu? Fica mais fácil. Mas no caso da residual não é isso, não é isso que ela está tentando evitar. No caso da residual for destinado para uma coisa e para outra, não é permitido que seja de forma residual? Não entendi a sua pergunta. O senhor disse que ficaria mais fácil porque a destinação vai ser diferente. Mas se a destinação for diferente no tocante à residual, também não vai ser permitido? Não, porque na residual você não pode ter o mesmo fato gerador, entendeu? Na residual não é destinação, na residual é o mesmo fato gerador. Agora, se tiver previsto na Constituição, você aceita, entendeu? O problema todo é que o Carrasa ele vai falar, não pode não pode emendar a Constituição para passar a prever um tributo que não estava previsto antes. Porque isso daí é inconstitucional. Fere o direito fundamental do cidadão brasileiro de só ser tributado pelos tributos previstos pelo originador constituinte originário. Só que, infelizmente, essa tese aí não foi aceita, entendeu? Não é que não foi aceita, né? Os tribunais acabam achando que as emendas podem mudar, sim. Professor, eu tenho uma dúvida também. Se a Constituição ela vai instituir o tributo e definir a competência tributária, no caso dessa competência residual, se a União está criando um novo imposto, ela vai definir também a competência tributária em cima desse novo imposto? Não, a competência é dela. A União é a única pessoa política que tem competência para criar um novo imposto ou uma nova contribuição para o financiamento. Aí é só para ela mesmo? É só para ela. Ah. Só que para ela exercer essa competência residual, ela vai ter que cumprir esses 4 requisitos aí, entendeu? Ah, tá. Achei que pudesse atribuir aos outros entes também. Tá certo, professor. Obrigada. Entendeu? Competência residual, gente? Entendeu, Hildo? Entendi, professor. Beleza. Agora vamos para a competência extraordinária. Olha só, a União, na iminência ou no caso de guerra externa, pode criar impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, presta atenção. No caso de guerra ou na iminência de guerra, o país corre perigo. A soberania nacional corre perigo. Então, nesse caso, vale tudo. No caso de guerra ou na sua iminência, a União ela pode criar impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária, ou seja, ela pode invadir a competência tributária das demais pessoas políticas.
Entenderam? Sim ou não? Então, se eu perguntar na prova para vocês, quem possui competência tributária para instituir o ICMS? O que vocês vão responder? Estado. Vou tirar o slide aqui, ó. Vai ficar muito No fácil. período de paz é o Estado. Só o Estado? Imposto de serviço, sim. E o Distrito Federal? Federal também. Cuidado, Mohamed. Essa perguntinha ela é capciosa. Então, olha só. Quem possui competência tributária para instituir o ICMS? A rigor, a competência tributária para instituir o ICMS pertence aos estados e ao Distrito Federal. Mas a União também poderá instituir o ICMS em caso de guerra, fazendo uso de sua competência extraordinária. Ela pode criar um ICMS federal. Agora, tem mais uma situação em que a União pode criar o ICMS. É caso exista um território federal. Caso um território federal seja criado, quem vai fazer as vezes do Estado nesse território é a União. Então, ali ela pode criar o ICMS. Então, eu coloquei aqui, ó. Aqui, a Constituição Federal permite que a União invada a competência tributária dos demais entes. Então, ICMS, a rigor, a competência tributária para instituir ICMS pertence aos estados e ao Distrito Federal. Porém, a União também poderá instituí-lo extraordinariamente ou caso um território da União venha a ser criado. Eu adoro perguntar isso aqui, que eu derrubo vocês da prova. Quem possui competência tributária para instituir IPVA? Quem possui competência tributária para instituir IPVA, José Lemos? A rigor. O Estado, extraordinariamente, né? Qual o Estado? O Estado e o Distrito Federal. E extraordinariamente a União, em caso de guerra, ou caso exista um território federal. Ou caso o território federal venha a ser criado. Tudo bem? Professor, eu não entendi muito bem esse território da União. O que seria isso? Você não sabe o que é um território? Território, sim. O território é uma parcela do território nacional que não é território de Estado. É que não existem territórios hoje. Mas pode ser que o Estado venha a ser cortado no meio e venha a ser criado um território federal. Aí esse território federal não é o Estado. Ele não possui poder legislativo, executivo, ele não tem personalidade jurídica, ele não é um ente federado. Ele vai ser administrado pela União. Aí ali a União vai fazer as vezes o Estado vai instituir ICMS. E por que esse território é criado? Qual que seria? Geralmente o território ele é criado em locais que tem muita pouca população, entendeu? Para fomentar aí, no caso? Seria para fomentar? Tem tanta pouca gente morando lá que não vale a pena criar um estado, entendeu? Tá. Por exemplo, lá no norte do Canadá, onde só tem gelo, aquilo é tudo território da União, entendeu? Não tem estado. Professor, e nesse caso aí que o senhor deu o exemplo do ICMS federal, aí ocorreria uma tributação nos dois casos. Isso. Aí ia acumular o tributo, então a gente ia pagar tanto para o Estado quanto para a União. Exatamente. É guerra, meu irmão. Guerra, o país está em perigo. Tudo bem? Bom. Tudo bem. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Olha só. Entenderam competência residual, competência extraordinária, gente? Isso aqui é importante, tá?
Competência residual. Ah, outra coisa. Não confunda a competência ordinária com empréstimo compulsório, hein? É outra confusão que vocês fazem. Competência ordinária é só em caso de guerra na sua iminência. Empréstimo compulsório é em caso de guerra na sua iminência, é em caso de calamidade pública e é em caso de necessidade de realização de investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Tudo bem? Certo? Beleza. Então, para a gente terminar, eu vou falar agora das características da competência tributária. Gente, essa aula aqui era para ser um seminário, tá? Era para vocês estarem em sala de aula fazendo esse seminário aqui. Só que eu não encontrei um modelo ainda adequado para fazer esse seminário online, tá? Vejam só. Tem na tela aí para vocês aí 6 características da contribuição da competência tributária. Só que, para o professor Paulo de Barros Carvalho, a competência tributária possui apenas 3 características. E para o professor Roque Antônio Carrasa, são 6. Então, vamos ver cada uma delas e eu vou explicar por que os autores não se entendem aqui. Ok? Bom, beleza, vamos lá. Indelegabilidade. Gente, uma pessoa política, ao ser dotada de competência tributária, ela pode delegar essa competência tributária a outra? Não. O que é que pode ser delegado? Como é que chama lá? Atividade, né? Capacidade tributária ativa, né? Capacidade tributária ativa pode ser delegada a outra pessoa. Mas a competência tributária ela é indelegável. Quando a Constituição Federal diz que compete a uma pessoa política instituir um tributo, essa pessoa política não pode delegar a outra a competência tributária legislativa, ok? A competência tributária é da pessoa política, não pode delegar a outra. Tudo bem? Entenderam isso? Todos concordam que a indelegabilidade é uma característica da competência tributária. 2. Incaducabilidade. Se a pessoa política não exercer a sua competência tributária, ela perde o direito à competência? Não. Não. Não caduca. A União até hoje não exerceu sua competência tributária com relação ao imposto sobre grandes fortunas, nem por isso perdeu o direito de fazê-lo, quando melhor lhe convier. Então, a competência tributária tem uma outra característica também, que é a incaducabilidade. Irrenunciabilidade. Dá para renunciar, gente? Falar, não quero essa competência? Não. Dá. Eu posso não querer exercê-la, mas renunciá-la eu não posso. Ok? A facultatividade, que você perguntou, Adolfo, né? Se é uma faculdade ou se é uma obrigação. Como eu falei para vocês, existe até um certo dissenso na doutrina. Só que, na verdade, se entende que a competência tributária é uma faculdade, com exceção do ICMS. No ICMS, a doutrina vai dizer que não. O ICMS, os estados têm que instituir o ICMS, porque senão ele vai quebrar a cadeia tributária. Tá? Com relação aos estados, aí não. Desculpa, com relação ao ICMS, se entende que é obrigatório. Aí, olha só que interessante. Quando você pergunta para o professor Paulo de Barros Carvalho se a facultatividade é uma característica da competência tributária, ele vai dizer que não. Por quê? Porque tem uma exceção.
Ele fala, se tem uma exceção, então não é característica. Já o professor Roca Rasa fala que não. Fala que a facultatividade é uma característica da competência tributária que comporta uma exceção. Exceção essa que confirma a regra e que não invalida a regra. Então, vocês vejam que aqui os autores, eles não concordam, mas eles não concordam na teoria, né? Porque na prática eles concordam, né? Eles concordam que a competência tributária é facultativa para todos os tributos, com exceção do ICMS. Só que, como para o ICMS é obrigatório, para o professor Paulo de Barros Carvalho, uma exceção invalida a regra. E para o professor Roca Rasa, uma exceção confirma a regra. Tudo bem? Entenderam aí? Amanda? Não entendeu? Pergunta, gente. A inalterabilidade. Eu posso alterar a competência tributária de uma pessoa para outra? Não. Eu falei para vocês no começo da aula que no projeto de emenda à Constituição eles queriam alterar a competência tributária do ITR da União para os municípios. Lembra disso? Então, vejam só. Na verdade, gente, eu acredito que a inalterabilidade não é uma característica, sabe por quê? Porque, assim, eu acredito que a competência tributária possa ser alterada. Só que essa alteração não pode tender a abolir a cláusula pétrea do Pacto Federativo. Que raciocinem comigo. O Pacto Federativo é cláusula pétrea. E a autonomia financeira das pessoas políticas, ela é conseguida através da distribuição da competência tributária. Então, eu posso alterar a competência tributária, mas essa alteração não pode tender a abolir a cláusula pétrea. Então, vamos supor, se eu tirar o ITR da União e passar para o município, eu vou estar tendendo a abolir a cláusula pétrea? Não. Aliás, eu vou estar dizendo para você que eu vou estar fortalecendo o Pacto Federativo. Por quê? Porque a União já tem 7 impostos da sua competência, a União tem muito tributo e nem liga para o ITR. E se passasse o ITR para o município, seria um plus para os municípios, né? Iria aumentar a arrecadação dos municípios, ia fazer muito bem aos municípios. Então, iria fortalecer o Pacto Federativo. Agora, se eu tirar o ICMS dos municípios e entregar para a União, aí eu acabo com a autonomia financeira dos municípios. Aí eu já acho que correria o risco do Supremo Tribunal Federal entender que isso fere uma cláusula pétrea. Entenderam? Professor, mas para poder mudar a competência, teria que mudar a Constituição, né? Sim. Ah, tá. Uma emenda à Constituição não pode ser declarada inconstitucional? Pode. Sim, sim. Se ela tiver um vício formal, se ela ferir uma cláusula pétrea. Uhum. Entenderam? Dúvida? Beleza. E a privatividade? Ok? O professor Paulo de Barros Carvalho fala que nem todos os tributos são privativos. Ele fala que somente os impostos da União são privativos da União. Porque ele fala que os impostos dos estados, dos federais, dos municípios não são privativos dele. Por quê? Porque a União também pode instituir. Ok? Então, você veja, quanto à indelegabilidade, à incaducabilidade e à irrenunciabilidade, existe um consenso. São 3 características da competência tributária onde todo mundo concorda. Agora, com relação à facultatividade, à inalterabilidade e à privatividade, aí já há um dissenso da doutrina, ok? Porque uns vão entender que é característica e outros vão entender que não. É que, na verdade, essas 3 características não são absolutas, né? Elas não se aplicam a toda a competência tributária.
Ela se aplica apenas à competência tributária em parte. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo bem, professor. É bastante complexo, né? Se os próprios aí, autores aí que são estudiosos, caso eles tenham essas diferenças, eu acredito que a cidadão aí simples é um pouquinho mais complicado, né? É complexo mesmo. Né? Mas é o que temos, né? É o que temos para o jantar, né? Como diz o outro. Mas estamos no caminho do entendimento aí. Muito boa explicação, viu? Então, assim, eu termino a aula por aqui hoje, tá? Veja bem, essa aula de hoje é bem extensa, tá? Eu vou colocar no canal para vocês lá, para vocês assistirem de novo, se vocês quiserem. Assistam, estudam, porque essa aula é bem extensa e essa aula é muito importante para vocês. Para dar base para vocês no direito tributário. Tá bom? Pessoal, uma boa noite, um bom feriado a todos. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite, senhor também. Boa noite.